A Revolta da Chibata. Eu sou Isabelle Valadares para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na Rede Vizinha. Muita gente entende o contexto de Lei Áurea como se fosse o fim de tudo que pudesse acontecer de ruim para os negros escravizados ou livres no Brasil. Mas era só o começo de uma grande luta que perdura até hoje. Sendo redundante, como eu gosto de ser, bora começar lá no começo. Dia 12 de junho, todo mundo lembra que é o Dia dos Namorados aqui no Brasil. Mas o dia 11 de junho, que é uma data praticamente esquecida, é uma das datas mais importantes para a liberdade dos negros no Brasil. Dando uma pinceladinha aí na história, dia 11 de junho é o dia da Marinha, é o dia da Armada Brasileira. E para quem não sabe, esse dia marca o dia em que a Marinha ganhou a Batalha do Riachuelo na Guerra do Paraguai. Mas agora eu vou contar a história de um cara fantástico para vocês, aproveitando que o TikTok agora me dá 10 minutinhos de vídeo. João Felisberto Cândido, ou chamado o Almirante Negro, eternizado na música de João Bosco e Aldir Blanc. Mas na verdade verdadeira, ele nunca foi almirante. Ele nasce no ano de 1980, no dia de São João, por isso seu nome é João. Ele era filho de escravos, mas nasceu livre por conta da lei do ventre livre. Era um gaúcho, tchê. Mas a vida de João Cândido nunca foi um morango. Ele entrou para a Marinha para trabalhar aos 14 anos. Isso era bem normal e isso aí eu nem julgo, porque na verdade eu também comecei a trabalhar por volta dessa idade. Fico triste de ver meninos de 18 anos sem fazer nada. Isso não me impediu de estudar, de fazer inglês, de fazer tudo que eu precisava fazer e também de curtir a vida. Mas voltando a João, que a vida dele é mais movimentada que a minha, ele sempre foi um líder nato. Para começar, ele dominou todas as partes possíveis dentro de um navio. Desde como limpar o assoalho, descascar batatas e comandar qualquer manobra que o navio fizesse. Ele dominava dos canhões ao leme e era um vencedor de lutas pessoais. Ele batalhou na disputa do Acre com a Bolívia quando contraiu tuberculose. Sua primeira esposa faleceu aos 26 anos. Aliás, ela se matou tacando fogo no corpo. Então, a vida dele realmente não era um morango nem de longe, estava mais para um suco de jiló. Devido à sua capacidade de liderança e autodidatismo, ele foi convidado para estudar na Inglaterra como comandar um dos maiores encouraçados que viria para o Brasil. O navio era pau de dar em doido, tinha de tudo, canhão, gancho, corda, estilingue, o que você imaginar, o navio era pau para toda a guerra. Acontece que papo vai, papo vem, João na Inglaterra, ele começa a ouvir os burburinhos que aconteciam por lá. E todo mundo é capaz de mudar sua visão sobre determinado assunto. João então veio com a visão transformada quando ele ouviu falar de marinheiros que tomaram navios na Revolução Russa em 1905. Ele percebeu que aquelas condições eram bem parecidas com as condições que os brasileiros também viviam aqui no Brasil dentro dos navios, principalmente os negros. Às vezes comida servida passada, podre, maus tratos. E por terem sido informados que iriam estar numa batalha com os japoneses e estavam sem condição nenhuma de ir, eles então resolvem sequestrar o navio e irem para a Romênia. E o motim do encouraçado Potemkin da Rússia acabou mudando os tratos que as pessoas tinham com os marujos. Lá ele recebeu as informações que os marujos ingleses recebiam até um soldo, enquanto os aqui do Brasil levavam chibatadas. E ninguém lá entendeu. Falou, como assim? Alguém pode dar chibatadas em marujos, pessoas que servem o país? Um marinheiro pode apanhar? Podia, você não leu errado. Vamos voltar ao tempo juntinho. Naquele momento da história, nós tínhamos uma sociedade branca preguiçosa que não estava acostumada a trabalhar. Lembre-se do post do Barão de Mauá, quando ele botou a mão na pá e disse para os escravizadores, que eles não eram trabalhadores. E era assim, quem mais trabalhava era o preto, mesmo este sendo livre. Os brancos só queriam ser oficiais e dar ordens, e os pretos eram punidos até com 25 chibatadas se fizessem algo errado ou passar vários dias a pão com água. E João voltou com as suas ideias esclarecidas. Ele era um cara bem querido por todos, inteligentíssimo, e ele resolveu que aquilo ali iria realmente mudar. Nem todos os marujos eram negros, mas a maioria deles eram, cerca de 90%.
E João tinha um grande respeito dos oficiais, justamente porque ele ensinava eles a manobrar o navio, a comandar o navio. Na verdade, quem sabia tudo era João. Mas eles tinham salários atrasados, eles eram hostilizados e tinham uma alimentação péssima. Vamos levar em conta que João e seus companheiros não eram nem uma geração Nutella, nem uma geração raiz. Eles eram a geração semente. Essa geração acorda no dia seguinte pensando, cara, tem alguma coisa errada e a gente não pode mais deixar isso acontecer. Eles então resolvem criar uma rebelião. E quem era o líder? João Cândido. Na verdade, ele já veio com esse levante montado na cabeça desde que saiu da Inglaterra. E aquela era a hora certa de agir. Naquela época, nós tínhamos 4 encouraçados, que eram navios blindados. Nós éramos uma marinha muito forte, a segunda marinha mais forte do mundo, perdendo apenas para a Inglaterra. Às 22 horas, o Minas Gerais, que era um dos mais poderosos, lança um tiro de canhão. O presidente Hermes da Fonseca pensa, que porra é essa? E logo ele recebe um telegrama vindo do navio Minas Gerais. O telegrama pedia aumento de soldo para os soldados, comida razoável, fim das chibatadas e também que os pretos pudessem subir de cargos, mas não teve resposta. Então vamos botar fogo no parquinho. João Cândido liberou todos os oficiais que não sofreram resistência, mas aqueles que sofreram ficaram reféns. Esses oficiais que foram liberados para a terra criaram um grande pânico no Rio de Janeiro. Eles sabiam o poder de fogo dos navios e disseram, eles vão destruir tudo. Então quem era rico pegou suas roupas e se mandou para a serra. Subiu para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, para ficar longe do centro do Rio de Janeiro, que iria ser bombardeado. Os pobres também, meteram o pé e foram para o subúrbio. Não ouvia-se um farfalhar de folha no centro do Rio. Só que os caras realmente atiraram e fizeram vítimas, infelizmente. No Morro do Castelo, que eu falei ontem num vídeo que foi destruído no vídeo sobre a Carlota, esse morro foi atingido por canhões e acabaram matando 2 crianças quando atingiram uma casa. Os marinheiros, é claro, se juntaram e enterraram essas crianças, mas infelizmente foi inevitável. O Mosteiro e o Morro do Engenho também não foram poupados. E o Almirante Negro sabia de todas as manobras que podia fazer. O governo resistia, não cedia à pressão. O Barbosa, que era um dos caras mais inteligentes da época, lê a petição de Cândido e diz, cara, ele não está pedindo nada demais. Eles não eram mais escravizados para estarem recebendo chibatadas de castigo. Então o almirante tira os navios da Baía de Guanabara, passa pela Ilha Fiscal e vai fazendo manobras por ali, sem que o governo soubesse onde ele iria atacar. O Congresso, então, envia uma carta ao presidente Marechal Hermes e diz, cara, tu tem que assinar essa merda, cara. Esses caras vão destruir o Rio. Você vai passar essa vergonha à vista ou parcelada. O Brasil não podia perder seus encouraçados, que custavam milhões, e eles podiam simplesmente sequestrar os navios. Esse vucu-vucu todo durou 4 dias. E o Hermes da Fonseca finalmente cedeu. Os revoltosos, então, desembarcaram como heróis, foram recebidos no porto com fé e parecia que estava tudo certo. Só que quando uma coisa dá certo, vai motivando outra e fizeram outro levante na Ilha das Cobras. Na revolta da Chibata, com João Cândido, tinham mais de 2.000 homens e um patrimônio rico que podia ser barganhado. Já na Ilha das Cobras, não. Hermes, então, mandou tiro, porrada e bomba e falou, vou acabar com a graça desses marinheiros. Malandramente, informa ao Congresso que eles estavam em estado de sítio. E no dia de Natal, 24 de dezembro de 1910, ele manda prender todos os revoltosos. Entre presos e expulsos foram mais de 1.500 e alguns foram mandados para o Acre para trabalhar nos seringais. Com João Cândido foram presos 33 homens. Só que estava na época de final de festa, o líder da cadeia vai passar o Réveillon com a família e esquece os homens lá sem comida. Será que foi proposital? João teve então um surto psicótico, depois foi internado como louco e expulso da marinha. João então tornou-se peixeiro, morreu praticamente no anonimato e na miséria. Ele faleceu com 89 anos em 1969. Ele vivia no bairro de São João de Meriti, onde hoje alguns lugares homenageiam. Ele falece de câncer do intestino. Mas até a sua morte ele foi vigiado pelas autoridades, porque tinham medo dele fazer outro levante. Em 2015, finalmente ele foi homenageado pela Transpetro, que colocou seu nome em um navio. A música de Aldir Blanc seria censurada se passasse com o nome de Almirante Negro e passou com o nome de Mestre Sala dos Mares, devido a toda a desenvoltura que João Cândido mostrou na Baía da Guanabara, sendo reverenciado por todos os almirantes do mundo que acompanharam a revolta.
Dia 11 de junho, dia da Marinha e dia da revolta da Chibata. Um dia eles protegeram o imperador e no outro